Galera, Aquaman 1 foi muito bom, né? Lotou os cinemas, fez história. Só que o momento agora é outro, completamente diferente pros filmes de super-heróis. Vocês sabem que a coisa tá indo tipo ladeira abaixo. Então será que o nível caiu em Aquaman 2? Será que tiveram que cortar a Amber Heard do filme depois da treta lá com o Johnny Depp? Rolou mesmo esse boicote? Eu acho que o que eu vou falar nesse vídeo vai ser uma grande surpresa pra muita gente. Só vem comigo pra gente trocar essa ideia. Eu vou te contar tudo o que eu achei de Aquaman 2 e o Reino Perdido, sem spoilers. E aí vamos conversar também se esse foi um bom encerramento pro DCU ou não, né? Vamos lá. Você tá ligado que inteligência artificial não é mais o futuro, é o presente. Por isso a Dunk Code AI tá oferecendo hoje uma oferta única no Brasil. É o Dunk Hub que junta todas as possibilidades de IA num pacote único para você criar o que você quiser. Imagens, vídeos, áudios, cursos, tudo que seria em assinaturas separadas, mas nessa oferta é tudo junto, num preço único e acesso vitalício. Ó, tem o Copy Generator para você criar conteúdos infinitos de texto, imagens, anúncios, várias outras coisas. Tem o e-book generator para você colocar IA para escrever e-books inteiros para você. Ainda tu ganha um cascalho vendendo esses e-books. Tem o Concrete, que é um criador e interpretador de códigos para sites e aplicativos. E além disso tem o GPT Max, que vai muito além de um chat GPT. Você treina a sua própria IA para fazer o que você precisar. E vai ainda outros bônus insanos nessa oferta. O My Images, que é um criador de imagens autorais para você e que já vem Midjourney. Vem de bônus também o curso de engenharia de prompt. Tem também o curso IA Negócio para você fazer dinheiro com essas ferramentas. E para finalizar, o Voice Clone, que é um clonador de qualquer voz, que faz isso para você em questão de segundos. O Dunk Hub tem garantia de 7 dias, acesso vitalício e um pagamento único para você usar para sempre. Sério, olha, essa assinatura é insana de tão completa. Toca aqui no link da descrição e aproveite essa oportunidade única de virar um mestre da IA. Enéas Trans, Peter aqui. Infelizmente, Aquaman 2, da mesma forma que Besouro Azul, são aqueles filmes que tem uma premissa super legal, só que acabaram saindo na pior fase dos filmes super-heróis da história do cinema. São filmes que com certeza poderiam ter ido super bem, feito muito sucesso, se tivessem saído alguns anos atrás, né? Aquele período de ouro dos filmes super-heróis. Mas agora não tem jeito. O antigo DCU fechou as portas, apagaram as luzes. Esse foi o último filme do DCU e é disso que a gente vai falar. Tem despedida do DCU? Uma coisa que eu já quero adiantar pra vocês, pra ninguém se decepcionar, é que não tem despedida do DCU. A Warner não tentou fazer um filme evento igual aconteceu com The Flash. Não é um filme que tá fechando as portas do DCU, encerrando completamente a jornada de ninguém, entende? É o último filme desse DCU, beleza. Mas não tem nada no conteúdo do filme que indique isso, entende? É só um filme mostrando mais um capítulo da jornada do Aquaman. Bem na pegada do primeiro filme, sabe? Exploração, descoberta de reinos perdidos, aqueles artefatos perdidos, seres perdidos. Aquele negócio bem vibe Atlântida, clássica mesmo, sabe? O conto de Atlântida. O elenco do primeiro filme volta todo pra esse segundo filme. Então é um filme bem a cara do Aquaman. É um filme 100% do Aquaman. Ele não tenta ser nada além disso. Não tenta ser a conclusão do DCU nem nada do tipo. Quem assistiu o primeiro Aquaman e curtiu, com certeza vai gostar desse segundo também. A Amber Heard foi cortada? Assim, uma das maiores curiosidades que eu tô vendo a galera perguntando é sobre o que a Warner fez com a participação da Amber Heard no filme, depois de toda aquela treta, né? Aquela treta casca grossa lá, envolvendo o Johnny Depp. Até porque tava rolando um rumor de que a participação dela no filme ia ser diminuída, que ela ia ser cortada de várias cenas. Você deve estar lembrando disso, né? E assim, ela claramente tem um papel bem menor que no primeiro filme, você vai perceber isso. Ela tem pouquíssimo tempo de tela. A personagem dela, a Mera, tem poucas interações com outros personagens. Só que assim, dentro do filme, isso faz muito sentido. O primeiro filme era o clichê de filme de super-herói com romance. Então o relacionamento dela com o Arthur era a peça central ali da trama. Era o core. Ela participar do filme 1 era o core. Já esse segundo filme é uma coisa mais madura. O Arthur tá lidando com as responsabilidades de ser rei. Ele agora é rei. Ele tá lidando com a parte chata do trabalho dele, sabe? Aquela coisa de politicagem, a vida de casado. Mas principalmente a vida de pai. Então a interação do Jason Momoa com a Amber Heard é mais aquela interação de pai e mãe com a criança. São cenas que fazem sentido com a evolução do personagem, sabe? Com a evolução do casal. A verdadeira relação que o filme desenvolve é do Arthur com o Orm, o irmão dele. Ou seja, o primeiro filme já foi de romance. Não precisava tanto Amber Heard agora, né? Esse segundo filme já é mais sobre parceria, fraternidade. Pô, seria de novo romance? Não faria sentido mesmo. Por isso que o Patrick Wilson, né, que é o ator do Orm, ele ganhou muito destaque. E eu vou falar pra vocês, ele é incrível como Orm. Eu gosto muito dele, ele tá badass, tá engraçado, atua bem. Ele realmente roubou a cena nesse filme, você vai perceber. Esse cara roubou, é o Sesshomaru do filme, é o Hisoka do filme.
Quem for assistir vai ver o que eu tô falando, ok? A química do Momoa e do Patrick Wilson, pô, é uma das coisas que faz esse filme funcionar, que faz valer a pena você ir lá assistir. Quanto a Amber Heard, eu não sei bem se chegou a rolar boicote por causa do julgamento com o Johnny Depp. No meu achismo aqui, ok, achismo, eu acho que ela já apareceria pouco de todo modo mesmo. Não teria muito o que fazer pela história que a gente viu lá. O roteiro do filme por si só já era muito mais focado no Arthur e no Orm. Então achei normal ela perder o destaque que teve no primeiro. É tipo o que aconteceu em Deadpool 2. O primeiro filme já tinha sido sobre o romance dele com a Vanessa, né? Então, porra, no segundo já não tinha mais porque a Vanessa aparecer tanto. Eu acho que essa é a lógica. O filme é bom? Eu já cansei de falar aqui no canal, né? Quem me conhece sabe. Usando a carta do quem me conhece sabe. Eu sou apaixonado pelo primeiro filme do Aquaman. Galera, eu gosto demais do filme do Aquaman, do primeiro filme. Sabe, eu sempre falo que aquele primeiro filme é tudo que um filme de quadrinhos precisa ser. Ele tem todos os elementos de um quadrinho. Parece que realmente você tá vendo quadrinhos em forma de filme. Pra mim já era óbvio que esse segundo filme não ia conseguir bater de frente com a epicidade, com aquela coisa épica que tudo que tem lá naquele primeiro filme, sabe? Tudo capricho que tem lá. Até porque eu acho que nenhum filme do DCU deve bater Aquaman 1 nesse sentido. E pra piorar, Aquaman 2 é um filme que tá vindo na pior onda de super-heróis da história, como eu falei. Tá sendo no fim do falido DCU do Zack Snyder. Aquaman 2 tá literalmente fechando as portas do DCU. Se tem algum filme que apaga as luzes, é esse aí, acabou. Né? Nem esse cara que você tá vendo aqui vai aparecer mais. Em alguns momentos você nota, inclusive, a falta de investimento e tal. Talvez não seja nem tanto questão de investimento, e sim que o filme é 95% CGI, o resto são alguns atores. E você vai perceber que o filme tem muita água, e não sei se você gosta de filme com muita água. Enfim, é um filme com muito CGI. Claro, isso ajuda a criar um mundo muito fantasioso. Não dá pra criar sem CGI, né? Não deve ter um outro meio de criar um mundo fantasioso submarino sem ser assim hoje em dia. Eu, pelo menos, não conheço. A parte ruim é que fica impossível não sentir que você tá vendo uma cena de videogame às vezes. Mas e daí? Avatar 2 foi todo assim, não foi? Praticamente a gente viu uma cinemática de videogame. E tem muita gente que gostou. E eu não digo isso porque o CGI é ruim, galera. Presta atenção. O CGI de Aquaman 2 não é ruim. É um bom CGI. Passa longe do CGI de The Flash, por exemplo, que foi deplorável. Vergonhoso. O ponto é que quando tudo ao redor é feito de CGI, tipo as pessoas, os objetos, os seres, o cenário, tudo, você acaba tendo aquela sensação de você estar vendo um videogame às vezes. Como eu falei, Avatar, que é o supra-sumo dos efeitos especiais, você sente que é tudo meio videogame lá pelo excesso de CGI. Então eu acho que é até normal essa sensação. Não acho que seja uma coisa que pesa negativamente no filme. Porque no final das contas, Aquaman 2, O Reino Perdido, é sim um filme bem legal. O James Wan fez umas cenas lindas. O roteiro do filme é super, amarradinho, sabe? Tem muita coisa que é visualmente muito interessante em questão de robôs, submarinos, armas, tudo com uma identidade visual bem trabalhada. É um filme bem feito. Eu diria até que, apesar de ser bem inferior ao primeiro filme, ainda assim Aquaman 2 é uma boa continuação, sabe? É um filme divertido. Você consegue ver todos aqueles personagens que você gostou lá no primeiro filme de novo. Você consegue descobrir mais coisas sobre os mistérios, sobre as profundezas no mar, do universo da DC. Como assim, Peter? A gente descobre mais raças, mais povos, lugares, monstros. Nossa, seria tão bacana, né? Ver a continuidade disso. Mas acabou, né? É um bom filme de aventura mesmo. Pensa no filme de aventura, é exatamente isso. É uma pegada de super-herói, sei lá, Indiana Jones, uma viagem ao centro da Terra, coisa assim. Se eu fosse definir um gênero pra esse filme, seria esse. É uma coisa bem aventuresca mesmo. Aventura com super-herói. E apesar do filme ter um peso, né? Conseguir passar esse peso, ao mesmo tempo ele é super engraçado. Ele tem momentos bem leves. Então é aquele tipo de filme bem equilibrado, que dá pra família assistir junto e tal. Dá pra família se divertir. Até porque o próprio filme passa boas mensagens sobre união, sobre família. É um filme positivo pro final do ano, garantido, galera. Se você estiver procurando um filme pra ver com a família, sabe? Aproveitar o Natal, aproveitar que tá todo mundo junto agora, que tem que estar todo mundo junto agora, pode ver sem medo, né? Com certeza vai todo mundo se divertir. Eu indico demais Aquaman 2, curti, valeu a pena meu ingresso. Eu queria muito que vocês assistissem, assim, é uma pena, fico com saudade do DC indo embora agora, mas tá vindo uma boa fase agora da DC. Torço muito pro James Gunn. Antes de ir embora, não esquece do Dunk Humper, você tem infinitas possibilidades com os apps de IA e vários bônus pra sempre. O link tá aqui embaixo, aproveita. Enfim, você vai assistir, como é que você tá? Tá hypado? O que você espera pro futuro do DC, da DC? Comenta aqui embaixo. Em breve tô trazendo análise com spoilers desse filme, ok? Vou fazer uma análise bacana e vou falar também sobre o futuro da DC. Então, toca aqui agora, se inscreve no canal com o sininho, com a notificação, pra você não perder, né? Porque é um canal que também tem muitos vídeos noticiosos, além de vídeos também atemporais, mas é um vídeo que é um canal que vai sempre te informar. Obrigado. Você tá na veia. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!